Fala galerinha, beleza? Aqui é o Cristiano e para iniciar esse módulo de aparelhos que não ligam, eu vou falar sobre alguns testes que vocês podem estar fazendo. Inclusive esse aparelho aqui, tá? Eu consertei ele, eu usei ele como exemplo. Ele estava com uma falha na CPU, mas eu dei várias opções, fiz teste no computador sobre comunicação do processador com as portas COM, tá, do PC, que ele comunica, identifica o drive da CPU. Então fica ligado até o final do vídeo, tá? Não vai ter o procedimento desse, porque tem vários procedimentos de CPU, então não precisa colocar, mas eu fiz o procedimento depois da explicação e vai ficar a explicação para você. Então vamos lá mostrar o aparelhinho e na sequência vai vir a explicação para você seguir todo o passo a passo que eu utilizo para analisar alguns aparelhos. Ó, ele está feito já que a CPU dele, ó, é esse aqui. Vou mostrar aqui na telinha. Então, vamos lá. Aqui na telinha, ó, foi feita a CPU. Aí, feitinha, tá? Sem resina, sem nada. Aqui vem resina entre essa comunicação. Eu até botei uma máscara ultravioleta naquele cantinho, porque sem querer levantei um pad ali, tá? Então tá aí o aparelho já funcionando. Foi feita essa CPU que falha bastante, ó. Esse SM6150 é um tipo de chip que falha bastante a comunicação da CPU, tá, com a placa. Então fica atento aí, tá? A explicação um pouquinho longa, vai dar uns 20 minutos de vídeo, mas eu falei bastante coisa legal. Apesar de não ter feito teste na fonte, mas só para vocês entenderem qual é o conceito que eu levo quando chega um aparelho para mim, fazer um teste com ele fechado, até eu abrir o aparelho, eu sigo uns passo a passo, tá? Para tentar entender um pouco mais sobre o que está acontecendo. Valeu, pessoal, segue o vídeo aí. Para iniciar esse módulo de aparelhos que não ligam, eu venho trazer algumas recomendações para vocês, alguns conselhos e uma maneira, tá, que eu utilizo para investigar o aparelho que não liga. Qual seria a maneira que eu utilizo para investigar esses aparelhos? Primeiramente, eu vou identificar o tipo de aparelho, vou identificar também o tipo de falha que o cliente vem reportando. Por exemplo, se ele está com um aparelho que foi para a praia, foi na piscina e não está ligando, ele fala que não caiu na água, mas ele pode ter pego esse aparelho com a mão molhada, ou o fio, ou ficou do lado de garrafa d'água congelada, que descongela, sai aquela aguinha, né? Aquele vapor, ela mina um pouquinho de água, ou se a pessoa vai trabalhar, leva marmita, fica aquele muito abafado, quente do lado. Então é importante você coletar toda a informação que você puder do seu cliente, tá? Para você saber o que está acontecendo. Se ele falar que estava usando a câmera, aqueceu e parou, você pode deduzir que é um curto-circuito na região da câmera, próximo do PMIC. Se ele fala para você que levou uma queda, você já pode deduzir que é uma solda fria. Se ele fala que foi no carregador, que depois do carregador saiu alguma fumaça, ou botando no carregador, o aparelho começou a piscar e parou, pode ser um curto-circuito no setor de carga. Então o entendimento da falha vai ser importantíssimo para você saber o que está acontecendo com o aparelho. Como o aparelho vai vir para você apagado e fechado, quais seriam os primeiros passos a estar fazendo próximo ao cliente? Se você não quer desmontar o aparelho, isso aqui está aberto, já está um Xiaomi, é o Note, acho que é o Note 10. Primeira coisa que eu gosto de fazer sempre, quando o cliente chega com o aparelho apagado, eu tenho o meu cabo USB do computador e tenho o USB Charge. O USB Charge, quando você coloca para carregar, se tiver algum curto-circuito, o USB Charge, aquele que tem um displayzinho com a corrente, com a tensão, ele apaga. Deixa eu ver se eu tenho um aqui para mostrar para vocês. Ó. Esse USB Charge aqui, ó. Esse aqui, ó. Se tiver em curto-circuito, ele vai apagar. Pode ser que tenha algum curto-circuito no seio de carga. O seio de carga também está matando a malha primária do outro lado e não vem a funcionar. É uma possibilidade. É bem raro, mas já peguei aparelhos assim também, tá? Outra opção. Depois que eu vejo no USB Charge, que é um equipamento mais barato, eu vou para o meu computador e faço isso aqui, ó. Eu abro o gerenciador de dispositivo e conecto o cabo. Se ele reconhecer, lá embaixo vai ter portas com, tá? Vai ter escrito aqui, ó, porta com, aqui embaixo, ó. Aí vai ter algumas portas que são dos meus equipamentos, tá? Essa USB com 3 e USB com 22 é meu multímetro e minha fonte. Se eu conectar o aparelho, lembrando que a maioria tem que estar com a bateria carregada, mas ele
quando não para, assim, por problema na placa de curto-circuito, geralmente é por falta de sistema operacional ou de falta de comunicação, tá? Ó, apareceu lá, Qualcomm HS USB Keylode 9008 na COM 6, ou seja, ele reconheceu a nossa CPU. Então já sei que esse aparelho está reconhecendo a CPU, ele não está enxergando a memória. Mas pode ser tanto uma falha na CPU, a comunicação que vai para a memória embaixo da CPU, ou a falha na memória, tá? Porque ele vai se comunicar de CPU e memória, vai ter comunicação dos dois lados. Ele está reconhecendo parte da CPU, não quer dizer que a CPU está toda inteira, mas pode ser memória. Qual seria o caminho mais fácil de identificar se é CPU ou se é memória? Eu vou falar para vocês já, tá? Então vamos lá. Esse é um dos testes que eu faço. Só que eu já sei que não adianta eu abrir aparelho. Se eu não sei fazer procedimento de CPU, de memória ou software avançado, não adianta, ó, vou tirar, vai sair lá. Ó. Não adianta eu ficar abrindo aparelho, que aqui já sei que é lá. A não ser que seja um curto-circuito em volta da memória, matando a comunicação da memória, uma falta de alimentação na memória, também causa a falha da memória, ele começa a enxergar a CPU, mas aí tu já tem que estar bem avançado. Se você estiver avançado, tu vai seguir os passos que eu vou falar agora, tá? Primeiro passo, você vai identificar no computador, né? Identificou, foi pro computador. Primeiro passo, tirar periféricos do aparelho, tirar tudo que você puder. Por quê? Quando você alimenta o aparelho, o Power Manager dispara tensões para poder dar o boot de carregamento, para tentar ligar o aparelho para carregar. Se tiver com algum periférico com problema, pode ser que na validação ele traumatize o aparelho, não faça algum reconhecimento e dê esse sintoma. É raro, mas acontece, tá? Em um caso ou outro. Mesmo que seja casos raros, você tem que utilizar todo o protocolo para aparelhos que não ligam, desconectar periféricos. Segunda parte, verificar se o aparelho tem alguma oxidação bloqueando algum funcionamento do aparelho. Descarta a oxidação, beleza, não é oxidação. Outra opção que você pode estar verificando, tá? Nesse aparelho, se realmente esse aparelho não teve nenhuma queda. Você vai olhar as blindagens, porque o cliente às vezes teve uma queda um tempo atrás, ficou funcionando e veio parar mais à frente. Então, assim, ele não se recorda que um mês atrás caiu. Aí você vai olhar o estado do aparelho, se está com as quinas amassadas. Se levou alguma queda, pode ter sido uma solda fria. Se tiver tudo ok, você já vai deduzir o quê? Pô, o aparelho está se comunicando com o PC, está reconhecendo parte do processador, mas não tem nada alterado. Aí você vai para o segundo estágio, que é identificar o tipo de aparelho. Se eu tenho um LG com esse sintoma, LG dificilmente dá falha em CPU. Se eu tenho um Xiaomi, a grande maioria do Xiaomi dá falha em CPU e em memória. A grande maioria CPU e boa parte em memória. Se é Samsung também está dando agora nos mais novos bastante falha de CPU. Se é um Samsung mais antigo, também dá um pouquinho de falha em memória. Então você vai começar a entender que alguns aparelhos vão se comportar de maneiras diferentes. Xiaomi, 80% dos casos, se você for em processador e memória com esse sintoma, a chance de você acertar é bem grande, porque a maioria falha por solda fria. Se tiver tudo ok, tá, pessoal? Sem oxidação, se não foi queda, sem nenhum curto-circuito, tá tudo ok, sem periférico e dá esse sintoma, tá? Motorola também os mais novos estão apresentando falha de CPU, Moto G10, 30, Moto G40, Moto G14, esses mais novos. E você vai analisar o seguinte, quando você fizer qualquer procedimento de aparelho que não liga, que envolver CPU, você vai analisar o tipo de CPU que ele utiliza. Se é uma MediaTek, se é uma CPU Qualcomm, tem falhas que é de acordo com o chip. Se você vê aquele chip, você já sabe que ele costuma a falhar, porque ele aquece demais. E você vai ter já um caminho a estar levando para aparelhos de marcas diferentes, tá ok? Você vai ver que o mesmo chip MediaTek que falha no Motorola é o mesmo que falha no Xiaomi, é o mesmo que falha no Samsung. Então você vai acabar traçando essa reta, tá? Então, outro ponto também seria verificar se o aparelho não tem curto-circuito na fonte de alimentação, se não está com nenhuma fuga, tem que se verificar tudo isso. Então, o teste praticamente, quando o aparelho não liga, é fonte de alimentação, é pulso de boot, não pode estar alterado,
é oxidação, é queda, tem que fazer o básico. Fazendo o básico, aí você vai interpretar. Se é Xiaomi, grande probabilidade de ser CPU, ser memória, quando está reconhecendo essas portas. E vai ter aparelhos que não reconhecem no PC, porque são aparelhos que têm um bloqueio, tá, da CPU, porque a memória não deixa enxergar a CPU. Aí tem que se fazer um curto na malha de clock, na malha de data, na malha que liga, tá, processador e memória, para poder neutralizar a memória e ele tentar enxergar somente a CPU. Tá, a gente vai fazer um teste nesse aparelho aqui também muito legal, tá? A gente vai para a fonte de alimentação e na fonte de alimentação uma coisa interessante, tá? Muitos aparelhos dos mais novos não vão ligar. Por que não vai ligar? Porque precisa das identificações da bateria, identificação e temperatura. Sendo assim, você ou tem um flex cortado de uma bateria velha, ou você vai ter uma bateria para estar testando, que você saiba que está bom, tá? E você pode verificar também, vamos lá para o microscópio, coisas que você deve verificar. Se descartando essa parte inicial que eu falei agora, porque a maioria, quando você faz esse teste do computador, isso que eu falei, né, de oxidação, queda, a gente já tem uma ideia. Mas se tiver tudo ok e não liga, não reconhece no computador, mas não está ligando, vai ter um consumo trava, vai ter um consumo zero. Pode ser memória? Sim, pode ser, mas você pode verificar outras coisas também, tais como a bateria, tá? A bateria causa isso também, de o aparelho não ligar, por isso que é bom testar outra, que tem um resistor na bateria que faz o aparelho não ligar. E próximo ao conector da bateria, esse aqui não, aqui ó, tem alguns resistores. É muito comum em queda esse resistor ele trincar, rachar, sair da placa, ou até mesmo quando o profissional coloca e tira a bateria várias vezes, ele pega com a pinça e leva esse resistor. Então tem muito aparelho que não liga porque está faltando esses resistores próximo ao conector da bateria, que vai interligar essas malhas de identificação e temperatura, tá? Isso é um teste legal também. Vai ter aparelho que não liga, tá? Aí você não liga e não reconhece no PC. O que você pode fazer? Vai existir alguns pontos de teste na placa. Quem já trabalha com software sabe que a gente faz um curto-circuito para identificar o aparelho no computador. Você pode conectar. Claro, você vai lá no Google, pessoal. Agora vamos prestar atenção aqui, tá? Você vai lá no Google e vai digitar teste point, tal modelo do Xiaomi. Aí vai aparecer uma imagem com o teste point para você fechar um curto com a pinça para conectar o cabo. Geralmente isso é utilizado para entrar em modo EDL para poder fazer o software do aparelho. Você tem que forçar o modo de comunicação com o PC. Então, se o teu aparelho não reconhecer nada, você pode tentar fazer isso também, tá? Fechar o curto-circuito desse teste point e conectar o cabo, ou localizar a malha de reset, a malha de dados que vai para a memória, e fechar o curto-circuito e conectar o cabo. Aí seria isso aqui, ó. Pode ser sem a bateria, tá? Não há necessidade da bateria, porque o cabo USB já vai alimentar. Você vai fechar um curto-circuito aqui e vai conectar o cabo. Opa, deixa eu ver se eu consigo segurar melhor, tá? Fecha um curto-circuito e conecta o cabo. Ó, tá demorando um pouquinho, vamos ver se vai reconhecer. Ver se vai fazer algum barulhinho. Eu vou colocar aqui na tela que eu tô com o gerenciador de dispositivo, ó, já reconheceu, tá? Tá sem a bateria, ó, sem a bateria, se eu conectar sem a bateria, ele demora um pouco mais, ó, para reconhecer. Vamos ver se ele vai reconhecer sem a bateria. Aí tem uns que você pode fazer isso, tá? Não tá reconhecendo? Se você não tem uma bateria para testar, você localiza esse ponto de teste, vai fechar um curto-circuito, eu vou fechar aqui o curto-circuito e vai conectar o cabo. É que é ruim de segurar e fazer ao mesmo tempo. Ou você pode conectar o cabo e fechar o curto lá, tá? Aí já vai reconhecer rapidinho, ó. Viu? Já reconheceu rapidinho. E ele, ó, tá aqui, ó, do mesmo jeito, ó, sem a bateria. Aqui, ó, sem a bateria. Aí você consegue fazer esse teste. Então eu já sei que a CPU tem boa parte de comunicação. Então dá para fazer esses testes, tá? Consumo na fonte. Geralmente o consumo vai ter 100, 120, 150, 170, trava ou zero. Isso depende muito do aparelho. Agora, para quem ficou até o final, com um pouco de paciência, eu vou ensinar aqui um macete que eu faço com esses aparelhos. Eu acho que pode ser falha na memória. Ou pode ser no processador. O que eu vou fazer? Eu vou identificar aqui, ó, a memória e vou dar um calorzinho. A memória é essa aqui é a CPU. Você pode dar um calorzinho na memória, se você está desconfiando que é ela,
você bota uns 400 graus. Ó, tô com 400 graus, ar no 50. Eu vou dar um calor para fora da CPU de uns 7 segundos mais ou menos, tá? Espera a estação atingir a temperatura. Dá um calor rápido circulando. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Até passei. Até passei do tempo. Mas esse aparelho aqui, ó, é porque eu vou fazer o teste com ele quente, tá? Para poder mostrar para vocês. Eu tenho que testar com ela quente, que ela pode ser que funcione e depois pare. Vamos fazer aqui o teste. Ai, tá quente. É, meu Deus do céu, queimei o dedo, ó. Vamos lá, vamos ver se vai ligar. Não ligou, tá? Não ligou, então pode ser na CPU, tá? Deixa eu ver aqui, não ligou. Vamos ver se reconheceu lá no gerenciador. Também não reconheceu. Não sei se essa bateria tem carga. Agora já nem reconheceu mais. Mas também não apareceu nada na tela. Tem um carregador aqui que é mais potente. Deixa eu ver aqui no carregador. Esse aqui da tela. Apareceu nada. Então assim, isso aqui é um teste. A NET vai todos eles vão ligar não, tá pessoal? Porque tem resina. A resina não deixa o aparelho, o chip descer. Mas seria também um teste a ser feito, tá? Vamos lá agora na CPU. Dá um calorzinho na CPU. E na CPU agora eu vou falar para vocês que esse modelo de aparelho, eu já peguei vários já que é CPU, tá? Esse tipo de CPU não só no Xiaomi. Vou mostrar aqui para vocês o modelo que ela é. Então, ó, por isso que é bom você estar no curso e assistir a aula até o final, tá, pessoal? Porque às vezes tem uma coisa interessante lá no finalzinho que é bom. Esse SM6150 dá bastante falha, tá? Eu tenho aqui o stencil dele e até bem usado, tá? 6150. Deixa eu ver se ele tá por aqui já fácil para mostrar a vocês. Que eu uso ele bastante. Eu acho que tá por aqui. 71, ó, esse aqui, ó, que falha bastante, ó, 7150, 7225, esse CPU que bastante falha, tá? 7350 falha mais pouco, 7250 também. Aqui, ó, 7125. Esse modelo aqui, ó, 6115 é os que mais falha a CPU, ó, 6125. Esse aqui é o 4250, esse aqui não tem, mas tem o 6150 também, tá? Aqui não tá aqui nesse stencil. São os que mais falha, tá? Esses modelos, é os que mais dá problema de CPU. É porque eu misturei aqui os stencils. Mas é um dos que mais dá problema, esses modelos. Então vamos lá, vamos dar um calorzinho aqui na CPU de mais 10 segundos para ver. Deu um calorzinho ali. Então, pessoal, é o seguinte, tá? Aparelho que não liga, você tem que descartar essas possibilidades. E claro, descartando tudo isso, a gente tem que verificar depois qual seria as tensões que está sendo do nosso PMIC, se tem tensão saindo do PMIC de todos os blocos, está alimentando processador, está alimentando RAM, está alimentando memória, também não ligou, tá? Então aqui tem que tirar e colocar de volta para fazer o teste. Ó, não ligou. Não teve nenhuma reação que leve a crer que realmente é solda fria. Então o que nos basta aqui é tirar o circuito e fazer a solda dele, tá? É o que nos resta aqui. Então aqui eu nem no computador agora está reconhecendo mais. Agora reconheceu de novo, voltou a reconhecer. Aqui, ó, voltou a reconhecer lá, o cálculo. Então o que basta para a gente agora é fazer, tá, o rebalho desse circuito. E você poderia também verificar as tensões que saem do PMIC, tá? As tensões que vão alimentar a memória, tensões que estão alimentando o processador, que seria as malhas, os book, tá? Vai ter que ter algumas tensões entre 0,8 a 1,1 volts. Só que são falhas para quem já está mais lá na frente, e o pessoal que já está fazendo esse tipo de procedimento já está ligado já como funciona essas medições mais avançadas. Mas desde já, tá? Eu falo que a maioria das falhas que eu pego em Xiaomi, praticamente
80% é CPU, tá? 80% é CPU. E às vezes eu faço CPU, tenho que fazer a memória, igual nesse caso. Quem tem a CPU, às vezes tem que fazer a memória porque ela dilata. Às vezes tem que fazer os dois, tá? Então, pessoal, muito obrigado a você que está nesse módulo, tá? Sobre aparelhos que não liga e leva em consideração todas essas questões que eu falei. É uma aula que foi um pouquinho grande, mas o curso é para quem quer assistir do início até o fim, tá? Se chegou até o fim, você está bem interessado, eu lhe dou os parabéns, porque não é fácil, tá? Realmente estudar, né? Estudar tem que ter muita disposição. Então, valeu, pessoal. Obrigado aí. Tchau, tchau.